Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje nós vamos continuando a comentar sobre o importante livro do Eclesiástico, que nós começamos a discorrer sobre ele. Hoje a gente vai continuar então a falar sobre esse importante livro, um livro então muito conhecido da Bíblia e que com certeza vai edificar a cada um de nós. Refeições e banquetes. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa há pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, e evita todo excesso para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, nem sejas o primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado e não sentirás dor. A insônia e o mal-estar e as cólicas são um tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará e não te exponhas à doença. Ouve, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, se diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que te dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. Então é importante a gente não... Aqui fala sobre a questão de você ter um comedimento na hora que você for comer, né? Quando você for comer, não comer demasiadamente, né? É importante a gente se servir como pessoas sóbrias, pessoas que saibam, vamos dizer assim, a quantidade certa de se alimentar, evitar todo excesso e sempre acabar de comer em primeiro lugar. Não ser o primeiro a estender a mão para o prato, né? É ser sempre uma pessoa comedida, uma pessoa temperante. É muito importante isso. Vício da bebida. O fogo põe à prova a dureza do ferro. Assim, o vinho bebido em excesso revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, será sóbrio. Que a vida do homem é quem falta o vinho. Que coisa tira a vida, a morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria, e não para a embriaguez. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade do beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso de bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não o trates com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras, não atormentes reclamando o que é devido. Então aqui fala o quão importante é você ser comedido na hora de beber. Nunca beber em excesso, nunca se exagerar. Tem muitas pessoas que não entendem isso, que o ato da bebida, principalmente quando você não bebe com cautela, com cuidado, também é pecado. O vinho que é bebido sobriamente, de uma maneira moderada, isso dará sobriedade para os homens, dará vida para os homens.
Entende? Então é importante você entender que a sobriedade, a forma moderada do beber, causa alegria para a alma e para o coração. Já o excesso na bebida causa o contrário, irritação. Então, a embriaguez, ela provoca realmente o pecado, né? Ela abafa as forças. Então, é importante você não ser uma pessoa ligada a isso. Fizeram-te rei do festim, não te enalteças. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno, e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém, que sejas o primeiro a falar com séria competência. Mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos onde não há quem os ouça. Não te engrandeças no propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubim gastada no ouro, assim a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engastadas em ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, a tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas porta-te como se as ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muito onde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recado serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Seu primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faz o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho, e em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os seus bens. Olha como é importante nós sermos, como eu disse anteriormente, pessoas que sabem se conter, pessoas que sabem nunca se exibir, nunca se enaltecer, nunca se engrandecer sem propósito, nunca se alongar em discursos, não ser aquela pessoa que saiba cultivar o silêncio, que saiba cultivar a modéstia, que fale pouco, né? Que realmente se comporta de uma maneira educada, que ouve em silêncio, que saiba que é importante você não ser como uma pessoa insensata, que age de acordo com o que dá na telha, uma pessoa que não tem prudência, que não tem moderação. É importante a gente cultivar isso, cultivar esse tipo de virtude. Temor de Deus. Aquele que teme o Senhor aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto, e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura, e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende o que lhe manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Então aqui fala o quão importante é nós temermos a Deus. Aqueles que temem a Deus seguem a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo terão a sua bênção. Aquele que busca a lei, ele será acumulado pela lei. Aquele que teme a Deus terá um juízo reto. Vai ter a sua justiça que vai um dia brilhar, né? E é importante a gente realmente ter a prudência com os familiares, prudência com as pessoas com as quais a gente convive, e ser sempre uma pessoa que coloca a sua confiança em Deus, principalmente, né? E não nos homens. Termos uma atitude prudente, uma atitude que nós entendemos que nós seremos castigados se nós não formos prudentes, se nós não agirmos de acordo com o temor a Deus.
Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, lhe será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Sabe as disposições de Deus. Porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol. Foi a ciência do Senhor que os diferenciou. Quando criou o sol que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs o número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados e os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro que o amolda e dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte a vida. Assim diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo, e são sempre duas a duas, opostas uma à outra. Então aqui fala sobre as sábias disposições de Deus. Um dia prevalece sobre outro dia, né? Uma luz, um ano sobre outro ano, e provendo todos o mesmo sol. E, na verdade, essas disposições foi Deus que dispôs, não foi o homem. Não veio do Big Bang, como muitos acreditam, né? Foi a ciência do Senhor que diferenciou. E aqui fala, quando Deus criou o sol, que atende às suas leis, né? O sol, tudo foi criado por Deus, nada foi criado do acaso, nada foi criado do nada, né? Nada foi criado, às vezes, por uma, como alguns acreditam, né? Por uma explosão no universo, Big Bang, não, foi criado por Deus, ele distinguiu os tempos, os dias de festa, ele criou o homem de acordo com o seu desígnio, né? Que foi formado de Adão, e ele distinguiu todos eles, diversificou os seus caminhos. Alguns foram abençoados e exaltados, e alguns foram amaldiçoados e humilhados. Então Deus é que criou tudo isso, e Ele amolda e dispõe tudo isso. Isso não é uma coisa que vem dos homens, é algo que vem de Deus. Quem acredita que o homem veio do macaco, ou que o universo veio da explosão lá, que o Sol é uma estrela que se formou há milhões de anos do nada, por uma explosão, não tem nada a ver. Foi Deus que dispôs tudo isso, e é Ele que vai retribuir ao homem segundo o seu juízo. Não adianta que nem o ímpio, o mundano, aquela pessoa, às vezes, que ela está vivendo no mundo, né? E ela acha que não existe Deus. Ela até zomba de Deus, muitas vezes. Aqui está dizendo que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Não adianta o homem querer fugir disso. Objetivo do autor. E eu fui o último que despertei, e fiz como que junto os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus, e enchi a tina como vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, poderoso, de todos os povos, e vós, chefes da assembleia, escutai-me. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dês teus bens a outrem, para não te arrependeres de tornares a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito. Porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome, somente no fim de tua vida. No momento da morte, distribuirás a tua herança. Então, aqui fala, né, que a gente nunca pode ceder aos outros. Vamos supor, se alguém estiver agindo de uma maneira que nós não concordamos, que a gente não dê autoridade a essa pessoa. Pode ser irmão, pode ser filho, pode ser quem for. Que nós não concedamos autoridade, principalmente uma autoridade espiritual. Por quê? Porque a única pessoa que tem que ter autoridade sobre nós é a lei de Deus. É Deus que tem que ter autoridade. São os mandamentos de Deus.
É a palavra de Deus, não são as pessoas que têm que ter autoridade sobre nós. Quantas pessoas que curvam a cabeça para os outros e fazem aquilo que eles pedem, acabam sendo verdadeiras pessoas que são, assim, elas se humilham de uma maneira que não é o que Deus quer. Deus quer que você não se humilhe. Você tem que se humilhar, você tem que exercer, você tem que exercer a sua autoridade. Você não pode deixar que outras pessoas mandem você. É você que tem que ter. Você tem que ter a liberdade de Deus, a liberdade dos filhos de Deus, não a liberdade que os homens, ou a autoridade que os homens colocam sobre você. Não é assim que você deve agir. Tem muitas pessoas que abaixam a cabeça para os outros, né? Que elas acabam seguindo aquilo que os outros fazem. E não é esse o proceder que Deus quer para nós. Comportamento com os escravos. Para o jumento feno, a vara e a carga, para o escravo pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévola a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete com grilhões. Mas não cometas excesso, seja com quem for, e não faças coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata com o irmão, porque foi pelo preço do teu sangue que o obtivestes. Se maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Então a gente tem que entender que o trabalho, ele dignifica o homem, né? O trabalho dignifica e torna o trabalho contínuo, torna o escravo dócil. Por quê? Porque aqui fala que a ociosidade, que aquela pessoa que não tem uma ocupação, é a oficina do diabo, como se diz, né? Então isso aumenta a malícia da pessoa. Então é importante a gente entender que a gente tem que realmente tratar as pessoas, o próximo, como irmão, não tratar o próximo como um estranho, entende? O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isso, segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade poderá vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como a de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Então aqui fala que nós não podemos viver de esperanças quiméricas, né? Quem vive dessa maneira é o insensato. O insensato vive assim, e aquela pessoa, muitas vezes, que não tem um discernimento, ela não consegue ter uma imagem boa, né? Ela não consegue viver de uma maneira que agrada a Deus, ela vive de uma maneira errada, ela vive de acordo com a conduta das pessoas insensatas. Aqui fala, né, do impuro, das pessoas que vivem na mentira, das pessoas que vivem na vaidade. Então, essas coisas, elas não passam de vaidade, né? Elas não passam de coisas que não levam a nada. Então, é importante que as pessoas, elas realmente possam viver segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Bom, pessoal, então, no próximo vídeo, né, a gente já está caminhando aqui para a etapa final, né, desse vídeo, e eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.